Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade lá do capítulo 2, os sofistas, a crítica de Sócrates e a filosofia platônica. Leia o texto abaixo. Sócrates. Portanto, como poderia ser alguma coisa que nunca permaneceu na mesma maneira? Com efeito, se fica momentaneamente da mesma maneira, é evidente que, ao menos nesse tempo, não vai embora. E se permanece sempre da mesma maneira, e é em si mesma, como poderia mudar e mover-se, não se afastando nunca da própria ideia? Crátilo fala, jamais poderia fazê-lo. E Sócrates responde, mas também de outro modo não poderia ser conhecida por ninguém. De fato, no próprio momento em que quem quer conhecê-la chega perto dela, ela se torna outra coisa, outra e de outra espécie. E assim, não se poderia mais conhecer que coisa seja ela, nem como seja. E certamente nenhum conhecimento conhece o objeto que conhece se este não permanece de nenhum modo estável. Crátilo fala, assim é como dizes. Pessoal, assinale a alternativa correta de acordo com o pensamento de Platão. Para Platão, o que é em si e permanece sempre da mesma forma, propiciando o conhecimento, é a ideia, ou seja, o ser verdadeiro e inteligível. Essa alternativa ela parece estar correta, já que Platão defende o mundo metafísico, o mundo das ideias. B. Platão afirma que o mundo das coisas sensíveis é o único que pode ser conhecido. Falso, pessoal. O mundo das coisas sensíveis é o mundo físico, consequentemente ele está em constante mudança. C. As ideias, diz Platão, estão submetidas a uma transformação contínua. Não, Platão diz o contrário, as ideias elas permanecem sempre as mesmas. E letra D, Platão sustenta que há uma realidade que sempre é da mesma maneira, que não nasce nem perece e que não pode ser captada pelos sentidos e que por isso mesmo cabe apenas aos deuses contemplá-la. Não, pessoal, a alternativa correta dessa questão seria a letra A, o que é em si e permanece sempre da mesma forma, propiciando o conhecimento, é a ideia, o ser verdadeiro e inteligível. Questão 2. Analise a imagem na charge que se relaciona diretamente com o funcionamento da democracia grega e suas práticas. Votação. Então temos aí o representante das eleições e aparentemente um homem que votou nulo e uma mulher que votou nulo. Seria importante a gente destacar que a democracia ateniense naquela época excluía do processo de eleição, excluía do processo de votação todo homem estrangeiro, ex-escravo, como aparece, ou escravo, como aparece aí o rapaz com as algemas, ou mulheres. Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde à interpretação sobre os elementos da democracia e sua relação direta com a charge. Letra A. Na Grécia Antiga, foram instituídos governos constitucionais nas poleis. Poleis não, né, pessoal? Polis. Além disso, não foram governos constitucionais, foram governos democráticos ou tirânicos, no caso da Atenas e subsequente Esparta. Letra B. Na Grécia Antiga, a prática do ostracismo, ou seja, o exílio por 10 anos, representava uma forma de defesa da democracia. Errado. O ostracismo, na maioria das vezes, era pregado como prática de marginalização social. Letra C. Na Grécia Antiga, era considerado cidadão apenas homem livre ateniense. Mulheres, escravos e estrangeiros não participavam do processo político. Então essa letra C aí está bem condizente com o que eu comentei lá sobre a charge, né? E a letra D, na Grécia Antiga, forma-se a ideia de cidade como comunidade política, ou seja, espaço de convivência entre cidadãos e de decisão coletiva sobre o destino do povo. Apesar disso soar um pouco sobre democracia, é importante a gente destacar que a democracia ateniense é bem distinta, bem diferente da democracia que nós temos hoje. Então, essa letra D não está correta. A correta dessa questão seria a letra C. Na Grécia Antiga era considerado cidadão apenas o homem livre ateniense. Mulheres, escravos e estrangeiros não participavam do processo. Questão 3. Segundo os sofistas, a persuasão, letra A, é um instrumento por excelência do cidadão na sociedade democrática.
Essa daí está parecendo muito com o que seria o sofismo, né, pessoal? Letra B. Tem por efeito apresentar a verdade. Não. A grande crítica de Sócrates aos sofistas é que eles não tinham nenhum compromisso com a verdade. Letra C. Deve servir para capacitar o exercício do estilo da escritura. Não, o sofismo defendia a fala, o diálogo, não a escrita. Letra D. É uma prática que corrompe o exercício da cidadania. Poderíamos inclinar para isso, mas na prática o sofismo pretendia ser uma ferramenta de discurso político e não de corrupção do exercício da cidadania. E letra E. Ensina a mentir de uma forma convincente. Também não podemos dizer que as práticas sofistas ensinavam a mentir, mas sim eram ferramentas dialógicas, eram ferramentas que tinham por objetivo o convencimento, sim. A correta aí seria a letra A. É um instrumento por excelência do cidadão na sociedade democrática. E a última questão, a questão 4. Para entender a história é importante buscar meios a fim de explicá-la e poder compreender melhor as relações sociais e os mistérios do mundo. Na antiguidade, a filosofia grega muito contribuiu para a reflexão e, mesmo nos dias atuais, sua produção tem acentuado destaque no pensamento ocidental. Com relação à contribuição dos filósofos gregos, podemos afirmar que, letra A, as teorias de Platão sedimentaram as bases do idealismo, pois defendia o relativismo político e contrapunha-se aos ensinamentos de Sócrates. Na prática, não podemos dizer que as teorias platônicas se afastavam de Sócrates, mas sim eram um desdobramento da filosofia socrática, tá certo? Letra B. As reflexões dos sofistas causaram um grande impacto na sociedade na época, com seu relativismo e seus questionamentos sobre a existência da verdade. Essa letra B aí está bem correta. Os sofistas eram característicos em relação ao relativismo, que a verdade não é absoluta e, consequentemente, ela é uma verdade mutável e relativa. Letra C. A filosofia de Aristóteles sintetizou o pensamento do mundo antigo, contribuindo para afirmar a possibilidade do relativismo e a necessidade de certezas absolutas. Não, pessoal, isso daí não caracteriza a filosofia aristotélica. Letra D. As reflexões de Sócrates sobre a ética e a virtude não foram sistematizadas e eram totalmente contrárias às reflexões de Aristóteles. Novamente, a filosofia aristotélica é o desdobramento das reflexões socráticas. E letra E. A compreensão que os pré-socráticos tinham da formação do universo pouco significou para o pensamento filosófico, sobretudo as teorias de Demócrito e Parmênides. Muito pelo contrário, os filósofos entre os pré-socráticos, Demócrito e Parmênides, até hoje ainda são um dos filósofos antigos mais debatidos, mais pensados na contemporaneidade. Então a alternativa correta seria a letra B. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir e deixar aí no comentário, além da sua presença, a sua dúvida sobre o conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida eu vou estar respondendo o mais prontamente possível. E para a próxima videoaula, eu desejo que vocês façam a leitura lá do capítulo 3 do livro Poliedro. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.